Fala galera, a gente vai estudar um pouco de oxidação e redução, tá? Coisa bem simples, uma linha rápida. E eu queria explicar a oxidação e redução baseado em um experimento bem simples, tá? Se a gente pegar uma lâmina de zinco, tá? Lembra que o zinco é esse carinha, esse é o símbolo do zinco, e a gente mergulhar numa solução de sulfato de cobre, e aí eu quero que você lembre que toda solução, se em uma solução existir um metal ou um composto iônico, lembre que eles se dissociam. Eles se separam em dois elementos com cargas diferentes, um ânion e um cátion. Esse composto é o composto CuSO4. Quando eu coloco esse CuSO4 em água, ou seja, numa solução, um copo aqui, ó, se eu colocar eles aqui dentro, se eles se separam, o Cu vira 2 mais e o SO4 vira 2 menos, certo? Só detalhes para a gente entender melhor, tá? A explicação é só essa. Por isso que ali está aparecendo Cu2 mais e SO2 menos, tá? A questão é que eu tenho um zinco e eu vou mergulhar aqui nessa solução. Quando eu mergulho os dois, nota-se que ao passar do tempo, essa solução que era azul, ó, perceba que a cozinha dela era azul, fica incolor. Aqui ela está incolor. E em cima da lâmina aparecem esses depósitos vermelhos. Essa é uma substância vermelha se deposita. Que substância vermelha é essa? Ora, é o cobre. O cobre que estava na água em forma de Cu2+, se deposita na lâmina na fórmula Cu, na sua forma Cu. E o zinco, que era zinco aqui após o contato vira zinco 2+. Ele perde 2 elétrons. Se eu fosse escrever a equação química do que está acontecendo aqui, seria a seguinte, ó. Eu peguei o zinco, juntei com uma solução que tinha Cu2+, e o resultado dessa brincadeira foi que o zinco virou 2+, e o cobre se depositou na forma cobre normal. E aí eu quero analisar com vocês aqui agora o NOx. O NOx tanto do zinco quanto do cobre. E aí, se você não lembra o que é NOx, visita as nossas aulas passadas. Vamos ver primeiro o zinco. Ora, o zinco, aqui no primeiro membro da igualdade, a gente tem aqui o primeiro membro e o segundo membro da reação, né? Ou igualdade, como quiser chamar. Eu prefiro reação. No primeiro membro, o NOx do zinco era quanto? Olha aqui para o zinco. Lembra que quando não aparece nada aqui em cima é porque o NOx é zero, né? O NOx dele era zero. Só que depois, o NOx dele passou para qual valor? Olha para o zinco aqui, ó, 2+. O zinco estava neutro e acabou acontecendo o quê? Lembra que significa 2+? Perdeu. Ele perdeu elétrons. Tá? Ele perdeu elétrons. Perdeu elétrons. Foi isso que aconteceu com o zinco. Agora vamos olhar para o cobre. O cobre, ele estava aqui no primeiro membro, né, no início, com a carga 2+. Depois, você olha para o segundo membro e ele está aqui, ó, quando não tem nenhuma carga, a carga dele é zero. Ora, ele estava com carga 2+, ou seja, ele tinha menos elétrons que prótons. Ele tinha 2 prótons a mais que elétrons. Faltava alguns elétrons para ficar neutro. Aí ele foi e conseguiu ficar neutro. Ou seja, ele ganhou elétrons. Ganhou exatamente 2 elétrons. Né? Ganhou 2 elétrons. Galera, agora vamos para as nomenclaturas, tá? Oxidação e redução tem a ver com ganha ou perda de elétrons, tá? Quando existe perda de elétrons, a gente fala em oxidação. Oxidação é o mesmo que perda de elétrons. Se perdeu elétrons, se oxidou. Perda de elétrons. Agora, se eu falar de redução, estou falando de ganho.
que para mim não faz sentido nenhum, porque reduzir é diminuir, né? Mas tudo bem, então vamos discutir isso. Oxidação é perda e redução é ganho. Olha para o zinco. O zinco perdeu elétrons. Se o zinco perdeu elétrons, galera, é óbvio então que aconteceu o que com ele? Ele oxidou. Ele se oxidou. Agora, vamos olhar para o cobre. O cobre ganhou elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Se o cobre ganhou 2 elétrons, o que aconteceu com ele? O que é que tem a ver com ganho? Redução. Ele se reduziu. Reduziu. E aí agora, eu vou ensinar para vocês o nome que a gente dá para o zinco e para o cobre. Aquele elemento que se oxida, gente, aquele elemento que se oxida, ele é chamado de agente redutor. Eu sei que é meio confuso, né? Por que ele é agente redutor? Porque o cobre não sofreu redução, o cobre não se reduziu. Quem foi que causou a redução do cobre? Quem causou a redução do cobre foi o zinco. É sempre assim, é sempre essa relação dualista, tá? Um causa o processo do outro. Como o cobre se reduziu, o zinco foi quem causou essa redução. Então o zinco é o agente redutor, é aquele que causa redução no outro elemento. Já o cobre é o quê? O cobre se reduziu, né? Já o cobre, então, ele é o agente oxidante. Por que ele é um agente oxidante? Porque o zinco se oxidou. O zinco só se oxidou porque o cobre oxidou o zinco. Então o cobre é o agente oxidante, é ele que faz o zinco perder elétrons, tá? Então, decorem assim, aquele elemento que se oxida, ele é o agente redutor. Sempre. Quem se oxida é o agente redutor, tá? Lembrem disso. Quem se oxida é o agente redutor. Vou circular aqui também. É o agente redutor, é aquele que se oxida, tá? Quem se reduz é o agente oxidante. Decorem assim. Assim que você achar quem se oxidou, já sabe que ele é o agente redutor. Assim que você achar quem se reduziu, ele é o agente oxidante. Vamos fazer mais um exemplo para a gente cravar isso na nossa cabeça. Olha só, aqui eu tenho o exemplo do FO2O3 mais 3CO, dando FO2 mais 3CO2. Vamos lá. Vamos observar aqui. O ferro. E depois observar o carbono. Levi, por que você foi direto no ferro e no carbono? Porque o oxigênio, gente, ele é um elemento mais geral. O NOx dele não vai mudar não, tá? O NOx dele permanece. É bom a gente ter essa visão. Vamos lá, vamos para o ferro. Vamos examinar o NOx do ferro aqui, ó, no primeiro membro, e depois o ferro lá no segundo membro. Quanto é o NOx do ferro aqui, ó? Ora, a gente tem o F2O3, né? O NOx do oxigênio é menos 2, lembre disso. E o NOx do ferro a gente vai chamar de X. Então eu tenho que, para esse elemento aqui, a gente tem a seguinte continha. Como eu tenho dois ferros, né? 2x menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6. E isso aí tem que zerar a carga do elemento, porque perceba que esse elemento não tem nenhuma carga aqui em cima. Então tem que dar zero. Calculando o x, que é o NOx do ferro, x é 3. Esse é o NOx do ferro. Show de bola. Vamos agora ver o NOx do ferro aqui, ó. Perceba que o ferro está sozinho e ele não tem carga nenhuma. Então o NOx dele aqui é zero. O que foi que aconteceu com o ferro, gente? Ele saiu do NOx mais 3 para o NOx zero. O que aconteceu com ele, então? Ganhou elétrons, né? Ganhou elétrons. Ele estava do mais 3 e foi para o zero. Beleza. Vamos agora analisar o carbono. Primeiro vamos para o carbono aqui, ó. CO.
NOx do carbono é X. NOx do oxigênio, menos 2. Isso aqui tem que zerar porque eu não tenho nenhuma carga. Conclusão, X igual a 2. X igual a 2. Beleza? Esse é o NOx do carbono no primeiro membro. Agora vamos para o segundo membro. Eu tenho CO2, tá? NOx do carbono é X. O NOx do oxigênio é menos 2, só que tem 2 oxigênios, então vezes 2. Isso aqui tem que zerar porque não tem nenhuma carga. Conclusão, X igual a 4. O que foi que aconteceu com o carbono, gente? O carbono estava com carga mais 2 e passou agora para uma carga maior, mais 4. Antes o carbono tinha uma diferença de elétrons e prótons de 2. Eu tinha 2 prótons a mais que elétrons. Agora a diferença de prótons aumentou para 4. Ou seja, houve uma perda de elétrons. Ele perdeu elétrons. Agora vamos usar os nossos conhecimentos. Quem ganha elétrons é porque aconteceu que processo com ele? Redução. Redução. Aquele que se reduz é conhecido como agente oxidante. Vamos agora para o carbono. O carbono perdeu elétrons. Perder elétrons é oxidação. Sabemos disso. Oxidação. Aquele que se oxida é conhecido como agente redutor. Beleza. Vamos para o nosso último exemplo agora aqui. Vamos lá. A gente tem essa reação química com manganês e hidrogênio, né? Vamos observar o que acontece primeiro com o manganês. Com o Mn, tá? Perceba que esse elemento todo tem uma carga negativa, tá? Olha aqui, ó, menos. Então, quando eu somar os NOx de cada um, tem que dar menos 1, que é a carga aqui, ó. Vou chamar o NOx do magnésio de X. Então, X... Magnésio não, desculpa. Manganês. X mais o NOx do Mn, que é X, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar menos 1, que é a carga. Conclusão. X vai dar quanto? Se você fizer a continha, o X vai dar exatamente mais 7. Essa é a carga do manganês no primeiro membro. Agora vamos ver o manganês no segundo membro. Tá ali já, ó. Olha o manganês. Quanto é a carga dele? 2 mais. Então ele passou do mais 7 para o mais 2. Tá? Então, galera, o que a gente pode concluir aqui acerca do manganês? O manganês saiu do mais 7 para o mais 2. Ele tinha um déficit de 7 prótons a mais que elétrons. Agora esse déficit caiu só para 2. Ou seja, ele ganhou elétrons, né? Ganhou elétrons. Saiu de uma carga maior para uma carga menor. Ganhou elétrons. Quem ganha elétrons é porque sofreu o quê? Redução. Redução. Aquele que sofre redução é o agente oxidante. Então esse rapaz aqui, ó, MnO4, é o agente oxidante. Né? Importante que vocês aprendam isso.